Oi, gente, tudo bem? Estamos começando mais uma edição da nossa Web TV, a Bem de Noar Informação num clique. Você já sabe. O quadro de hoje, Cases de Sucesso, tem um querido convidado, que é o Irving Guedes. Ele é do setor de integridade da Transpetro, vai falar um pouquinho sobre a complexidade desse trabalho para a gente. Mas antes, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita, gente, se inscreve agora no nosso canal, dá um like, faça seus comentários, deixa aí sua sugestão de pauta, quem você quer vir conversar comigo aqui no estúdio ou online, com o meu convidado de hoje, tá bom? Compartilhe nosso programa, afinal de contas, as informações são aí para contribuir com o desenvolvimento da cadeia industrial do país. Quer motivo melhor do que esse? Então, compartilha aí. Irving, tudo bem? Muito prazer. Tudo bem? Irving, como eu estava falando no começo aí da nossa entrevista, você trabalha na área de integridade da Transpetro. Inclusive, integridade é o assunto da próxima edição da revista Band. Até já vou aproveitar e fazer um gancho aí, que a última edição do ano da revista Band é sobre integridade estrutural. Né? A gente vai falar um pouquinho disso agora também, aqui com o nosso querido profissional aqui da Transpetro, o Irving. Irving, mais uma vez, muito obrigada. Eu queria, antes de a gente começar a falar do seu trabalho, que você se apresentasse um pouquinho melhor para a gente. Quem é Irving? Então, eu vou me apresentar também, né, mas vou falar também um pouquinho. Eu trabalho na Transpetro, né, eu acho que cabe a gente falar um pouco o que a Transpetro é, o que ela representa para o país e para a indústria, né, de óleo e gás, né. É uma empresa aí líder no segmento, tem uma extensão aí de quase 13 mil quilômetros de dutos, 49 terminais espalhados no Brasil todo, né, sendo desses terminais, 28 são terminais aquaviários, né? 36 navios, né, operando, e uma capacidade de armazenamento de produtos e derivados de petróleo, né, de aproximadamente, né, 10 milhões de metros cúbicos. Né? Então, assim, é uma empresa que vem prover, né, uma solução logística integrada, tá, para a indústria de óleo e gás, né, e biocombustível. Né? Então, aí, só para falar um pouquinho aí do tamanho da empresa, né? E o que ela representa, a líder no segmento aí no Brasil, né? E 36 navios, só para. Eu fiquei interessada, são navios que ficam, não é plataforma, são navios mesmo, Navios que fazem o transporte, né, de produtos. que fazem o transporte. Exato, de petróleo cru, de derivados. Você às vezes fica embarcado? Eu não trabalho embarcado, eu trabalho na sede, mais na parte de terminais, mas a empresa ela tem esse segmento também. Vou falar um pouquinho de mim agora, né? Eu sou engenheiro mecânico, tá? Formado em engenharia mecânica, fiz mestrado em engenharia mecânica com foco em integridade de materiais compostos, foco em integridade, né? Com essa abordagem. Fiz pós-graduação em engenharia de tubulações também, e há 12 anos e meio atrás eu vim trabalhar na Transpetro. Fiz um curso de formação, em que é uma formação, um curso bem amplo, né? É um curso de formação em que você prepara os profissionais, né? Nessa área, em engenharia de terminais e dutos, né? E me identifiquei muito com a área de tanques de armazenamento, né? Muito possivelmente em função dos instrutores, né, que eram profissionais da empresa, da Petrobras, né, da Transpetro, eram profissionais renomados, né? Então pode ser que isso tenha me cativado, né? E graças a Deus, né, eu sou muito grato de ter me identificado com essa área de tanques e estar trabalhando desde que eu entrei na empresa nessa área, né? Então, é, então essa é mais ou menos a minha trajetória, tá? Trabalhei 5 anos fiscalizando contratos, né? Contratos de inspeção, manutenção de tanques de armazenamento. Trabalhei 2 anos com a parte também de contratos de limpeza de tanques, né? Tanques que você tem um acúmulo muito grande de borras de petróleo. Então, é um serviço delicado e que influencia, de certa forma, na integridade do equipamento. E após 8 anos na empresa,
tive um reconhecimento, né, com a função de consultor, né, nessa área de tanque de armazenamento. E me diz uma coisa, quando você fala tanque de armazenamento, manutenção de tanque de armazenamento, eu fico pensando assim, como que você faz para inspecionar um equipamento desse que, imagino eu, esteja sempre cheio, né? Tá sempre cheio de. Sim, Tá lá com petróleo, sei lá como é que com óleo. Como é que faz isso? Porque assim, antes de você responder, por que que eu faço esse tipo de pergunta básica? Porque tem muita gente que está nos assistindo e são estudantes, são pessoas que estão entrando agora na área, são pessoas que querem ser engenheiro, que querem trabalhar na área de óleo e gás e não fazem ideia, ou tenha talvez uma vaga noção desse assunto. Então, eu acho que é interessante você ser bem didático. E eu pergunto essa pergunta básica por isso. não, tudo bem, claro, eu vou tentar ser o mais didático possível, né? Nós temos normas, né, nacionais, internacionais, né, que definem, estabelecem, né, periodicidade de inspeção desses tanques, né? Muitas pessoas falam, eu vou parar o tanque para fazer manutenção, né? Eu tento sempre corrigir isso, né? A gente para o tanque para inspecionar, né? A manutenção é uma consequência do resultado da nossa inspeção, né? A gente tem esse um pouco esse conflito aí eu diria nomenclatura, né? Então a gente para o tanque para inspeção, tá? E lá, né, nas normas definem esses prazos, né? Normalmente a gente faz uma inspeção, a gente para o tanque, limpa o tanque, né? Depois que a gente limpa esse tanque, ele está apto para entrar, depois de estiver descontaminado, a gente faz a inspeção, né? Inspeção do tanque como um todo, a inspeção interna geral, né? Principalmente a inspeção do fundo, porque o fundo é um componente do tanque que a gente não consegue, por muitas vezes, inspecionar com ele a operação. Graças a Deus, hoje em dia, com o desenvolvimento da tecnologia, a gente tem tido técnicas, métodos de inspeção, né? O desenvolvimento de novas ferramentas que permitem, né, a inspeção com o tanque em operação, né? Por exemplo, quando você tem um tanque de claros, né, produtos claros, a gente consegue colocar um ROV e fazer um ultrassom, tá, com esse ROV nas chapas de fundo de tanque, né? Você insere esse robôzinho pela boca de visita do teto do tanque e consegue fazer esse ultrassom, né? É, é uma inspeção que, eu vou dizer, pode ser dita que é recente, né, no Brasil, né, mas a gente está cada dia mais demandando mais desses métodos de inspeção, né. Infelizmente, para tanques de escuros, né, que é petróleo, óleo, combustível, a gente ainda não, essa tecnologia ainda não permite que a gente faça essa inspeção, né, mas acho que em breve a gente vai superar esse obstáculo aí com as empresas aí que fornecem esse tipo de tecnologia, né. E me diz uma coisa, tem algum fato assim que tenha ficado marcado na sua memória? A gente tem diversos trabalhos, né, vários cases, né, normalmente na empresa, né, a gente forma, né, grupos de trabalho, né, até um recado aí que eu dou, que a gente está sempre num constante processo, né, de aprendizado na nossa carreira profissional, né, e normalmente quando a gente encontra, né, algum problema, algum desafio, é quando a gente se debruça, né, sobre documentos técnicos, sobre normas, né, e para achar uma solução, né? Às vezes a solução perfeita não existe, mas a gente encontra uma solução que seria melhor para o negócio da empresa, uma melhor solução ali naquele momento, né? É, a gente tem alguns casos de grupos de trabalhos em que a gente, o mais recente agora, né, que a gente teve um dano num equipamento e em pouco tempo, né, nós fizemos uma reunião, discutimos, né, como poderíamos fazer ali o, a inspeção, por onde nós começaríamos a inspeção, né, até encontrarmos o dano, né, que provocou, né, a saída do equipamento, né, de operação, né. Então, assim, a Transpetro, né, ela sempre forneceu para a gente subsídios, treinamentos, né, para a gente ter um conhecimento maior, né, e aplicar isso, né, na empresa, né. Então, graças a Deus, a gente tem uma equipe técnica dentro da empresa muito boa,
né, que troca bastante experiência, né, entre os profissionais e busca muito conhecimento fora também, né, então a gente conseguiu resolver, né. Agora, até há pouco tempo, antes da gente entrar na reunião, eu estava numa outra reunião em que também a gente estava discutindo outro assunto, né, em que a gente abre o tanque, às vezes, e se depara com situações que não são previstas, né, então a gente tem que definir ali, eh um plano de trabalho, né, uma estratégia de inspeção, né, para a gente poder quantificar o dano e permitir que aquele tanque volte a operar com maior confiabilidade, segurança, né, principalmente, né, segurança operacional. E me diz uma coisa, você falou que vocês às vezes se deparam com situações assim inusitadas, né, com surpresas. Como é que está a qualificação profissional da sua equipe? Por exemplo, eu imagino que eu sei que a Petrobras, de uma forma geral, né, que a Transpetro é Petrobras, é uma divisão, né, ela utiliza muito profissionais certificados. Você sente o impacto, a diferença da mão de obra certificada? Vamos dizer assim? Então, tanto as qualificações, né, em ensaios não destrutivos, né, quanto as certificações, né, elas são muito importantes, né, para o profissional, né. Ali demonstra ali um conhecimento, né, naquele ensaio ou naquela norma, né, e aquilo reflete, né, logicamente, né, numa melhoria, numa qualidade, né, do trabalho que é realizado, né. Eh, a gente atualmente, né, tá tendo aí também uma movimentação, né, também para certificação, principalmente certificação em inspeção de tanque de armazenamento, inspetor de tanque de armazenamento, certificações para inspeções baseadas em risco, né, que são assuntos que estão sendo mais abordados no Brasil, né, que lá fora, talvez em outros países, essas metodologias de inspeção, principalmente inspeção baseada em risco, eram mais difundidas e agora está chegando para a gente está trabalhando e avançando aí nessas metodologias, né, de inspeção. Então, assim, eu considero muito importante, né, e que traz realmente resultados, né, significativos, né, para o negócio da companhia, sim. Olha, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim. Eu quero agradecer imensamente a sua participação, contribuindo aí com a gente, dividindo essas informações importantes, passando a sua experiência para quem tá começando, né? E dando oportunidade aí de reciclagem para quem já está na área e trabalha com tanques de armazenamento, não só da área de óleo e gás, né, mas também de outros tipos de produtos. Muito obrigada pela sua participação. Fica aqui já aberto um convite para um segundo assunto aí numa próxima oportunidade, tá bom? Ah, com certeza, Alexandre. Eu que agradeço aí o convite, tá? E estou à disposição aí para uma próxima explanação sobre um assunto que me empolga bastante, que é a inspeção, principalmente inspeção de tanque de armazenamento, integridade estrutural. É isso aí. E você que ficou conosco até agora, muito obrigada pela sua audiência, pela sua participação, pelos seus comentários. Continue com a gente. Estou esperando a sua sugestão aí, tá bom? E você quer vir aqui comigo no estúdio ou conversando online? Coloca aí que a gente vai te ouvir. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo programa. Tchau, tchau.